Olá, me chamo Ariel e o livro que eu decidi começar foi O Alquimista, de Paulo Coelho. Pode não ser a ideia mais original, mas é um livro cheio de simbolismo e muito profundo quando a gente trata de questões filosóficas. Assim como todo livro ocultista, ele traz muita simbologia e as simbologias são muito profundas e sempre dizem respeito a nós, seres humanos. Então, no prefácio, que foi aonde eu fiz a minha apresentação, com base no que ele diz aqui, eu vou começar a ler. É, é importante dizer alguma coisa sobre o fato de O Alquimista ser um livro simbólico, diferente de O Diário de um Mago, que foi um trabalho de não ficção. Eu li o Diário de um Mago também, e é um livro muito, muito, muito bom e importante. Ele tem uma lição muito profunda e que realmente você precisa se aprofundar no que ele está dizendo para você descobrir. Quem já leu e descobriu o nome da espada, por favor, não digam. Não tirem o mérito de quem vai ler ainda. É, é um livro muito bom, é a história dele no Caminho de Santiago com o mestre, que é o que eu disse na minha apresentação. Quem não leu, por favor, veja. Ele encontrou um mestre que o acompanhou no caminho de Santiago para encontrar a sua espada. Durante 11 anos da minha vida, estudei alquimia. A simples ideia de transformar metais em ouro ou de descobrir o elixir da longa vida já era fascinante demais para passar despercebida a vida de qualquer iniciante de magia. Confesso que o elixir da longa vida me seduzia mais. Antes de entender e sentir a presença de Deus, a ideia de que tudo ia acabar um dia era desesperadora. De maneira que, ao saber a possibilidade de conseguir um líquido capaz de prolongar por muitos anos a minha existência, resolvi dedicar-me de corpo e alma à sua fabricação. Aqui eu não vou, como eu disse, sobre o Diário de um Mago, sobre a espada, tem uma coisa muito importante que quem ensina sobre filosofia muitas vezes passa despercebido, porque para quem pratica é algo fundamental, é algo que tem que acontecer. Então, presumimos que aconteça naturalmente, mas não. É, a importância do mérito, ela tem que ficar muito clara na cabeça de todos vocês. O mérito ele é muito importante para questões filosóficas. O que eu quero dizer com isso? Nos dias de hoje, nós estamos acostumados a toda dúvida que temos, jogamos no Google. Toda dúvida que temos, jogamos na IA e ela nos responde prontamente com a resposta certa e mastigada. Simples. Simples e prático. Superficial. Então, nós entendemos, só que não assimilamos. E é muito importante que quando estamos falando de ser humano e de filosofia, é muito importante que nós assimilemos as ideias. Então eu não vou falar para vocês o que é o elixir da longa vida, o que é a pedra filosofal, ou o que é a espada, ou o que é o dragão, ou o que é a cobra, ou o que é Marte, ou o que é Mercúrio, nada disso. O meu intuito aqui é fazer com que a consciência de vocês tenha a curiosidade de buscar, porque o mérito é muito importante, muito importante. E hoje, nos dias de hoje, na superficialidade, nós estamos desacostumados ao mérito. Nós temos tudo a pronto. Nós estamos desacostumados a cozinhar uma comida para nós. Nós estamos desacostumados a tudo hoje é muito fácil. Nós compramos pronto. Então, o mérito de se fazer o que se quer não existe. E existe em baixa escala. E o mérito precisa estar presente a todo momento. É isso que eu quero dizer. Então, o que eu posso dizer sobre o mérito ainda
é uma ferramenta muito importante que eu utilizei para entender, para absorver e para assimilar esses conceitos da alquimia, principalmente que são conceitos muito difíceis. Eu comecei os meus estudos pela alquimia e pelo hermetismo. E aí, depois que eu fui me aprofundando nas filosofias mais tradicionais de Platão, Aristóteles e tudo mais. Mas é, o mérito, a dica sobre o mérito eu utilizei a ferramenta Pinterest, que é um aplicativo de imagens. E lá, se você coloca dragão na alquimia, vai aparecer muitas imagens representações de diversos livros, obras de arte e tudo mais. E é muito bom porque aí você tem uma imagem do que está sendo explicado, você não tem uma resposta, uma interpretação pronta do que é o certo. Então você interpreta através da leitura e da imagem. E isso ajuda na assimilação. Mesmo que você não entenda no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, dá uma olhada de novo, que aí você vai dar tempo para respirar, para a consciência respirar. O que eu quero dizer? Para ela se expandir, se contrair e voltar com a resposta para você. Então eu não vou dizer. O que eu vou dizer sobre o elixir da longa vida é um pensamento que eu tenho sobre e que eu falo para as pessoas com quem eu tenho proximidade, que é: por que escolher estar com dias contados se você pode ter todo o tempo do mundo? Tá. Vou continuar a leitura aqui. Era uma época de grandes transformações sociais, o começo dos anos 70, e não havia ainda publicações sérias a respeito de alquimia. Comecei como um dos personagens do livro, a gastar o pouco dinheiro que tinha na compra de livros importados. E aí aqui entra a parte que eu fiz a minha apresentação, tá? Que foi a mesma coisa comigo. Só que os livros não necessariamente importados, porque hoje a facilidade é maior. E dedicava muitas horas do meu dia ao estudo da simbologia complicada. O mérito, muitas horas do dia. Mérito. Procurei 2 ou 3 pessoas no Rio de Janeiro que se dedicavam seriamente à grande obra, e elas se recusaram a me receber. Conheci também muitas outras pessoas que se diziam alquimistas, produziam seus laboratórios e prometiam me ensinar os segredos da arte em troca de verdadeiras fortunas. Hoje entendo que elas nada sabiam daquilo que pretendiam ensinar. Aqui foi onde eu baseei minha apresentação, que ele fala que ele buscou mestres, pessoas que se dedicavam seriamente à grande obra, ou mestres iniciados, ou o que ele chama de grande obra, eu prefiro chamar de propósito. Ele tenta florear, porque assim como a alquimia, você precisa descobrir, e falar que é uma grande obra é algo que instiga a sua imaginação. Eu não vejo motivo aqui, por isso que eu vou dizer que é o propósito. E não é qualquer propósito, é o propósito, tá? E ao se aprofundar, vocês vão entender o que eu estou dizendo. É o propósito. É o único propósito que você tem para sua vida. Tá? E aqui ele fala sobre quando ele fala que conheceu muitas pessoas que se diziam alquimistas e prometiam ensinar os segredos em troca de verdadeiras fortunas. Eu vou explicar lá na frente, quando ele é o personagem, com o personagem, que ele também vai entrar nessa parte, que eu vou explicar 2 doutrinas que Helena Blavatsky ensina no livro A Voz do Silêncio. Tá? Então eu vou pular aqui. Mesmo com toda a minha dedicação, os resultados eram absolutamente nulos. Não acontecia nada do que os manuais de alquimia afirmavam em sua complicada linguagem.
eram sempre fim de símbolos de dragões, leões, sóis, luas e mercúrios. E eu sempre tinha a impressão de estar no caminho errado, porque a linguagem simbólica permite uma gigantesca margem de equívocos. É, Vocês estão vendo aqui que ele fala dos dragões, dos leões, dos sóis, luas, mercúrios, e porque a linguagem simbólica permite uma gigantesca margem de equívocos. E aí entra a parte da superficialidade. Se você pega a resposta pronta e não tem o mérito de buscar por você mesmo o que significa esses leões, dragões, luas, mercúrios, você não tem o mérito de descobrir o que isso significa. Então, você não assimila, você não entende, porque é muito aberto à interpretação. Você precisa beber em várias fontes. É isso que eu quero dizer. Em 1973, já desesperados com a ausência de progresso, cometi uma suprema irresponsabilidade. Nesta época, eu era contratado pela Secretaria da Educação de Mato Grosso para dar aulas de teatro naquele estado. Resolvi utilizar meus alunos em laboratórios teatrais que tinham como tema a Tábua de Esmeralda. Esta atitude, aliada a algumas incursões minhas nas áreas pantanosas da magia, fizeram com que, no ano seguinte, eu pudesse experimentar na própria carne a verdade do provérbio: a que se faz, a que se paga. Tudo à minha volta ruiu por completo. Aqui ele cita da tábua de esmeralda. A tábua de esmeralda é uma tábua que é tida como escrita por Hermes Trismegistus, tá? Ou o deus Tote, da cultura egípcia. E ela tem vários ensinamentos. Vários ensinamentos. Eu posso trazer um outro vídeo que significa os ensinamentos, mas existem vários outros vídeos na internet já falando sobre a tábua de esmeralda. E até há, há um álbum do Jorge Benjor sobre os alquimistas e a tábua de esmeralda. Quando ele fala das áreas pantanosas da magia, é porque realmente eu vou começar por essa leitura fácil, mas obviamente lerei algum livro de magia cerimonial por aqui, porque tem simbolismos muito importantes. É que é uma a magia a magia ela abre um leque de possibilidades. Nem sempre as possibilidades são possibilidades dignas para quem utiliza, quem faz esse estudo da magia. E é por isso que ele fala pantanoso, porque é muito arenoso, você pode pisar em falso e confundir as coisas, é isso que eu quero dizer. Passei os próximos 6 anos de minha vida numa atitude bastante cética com relação a tudo que dissesse a respeito da área mística. É a negação, tá? Nós passamos por uma negação muito grande quando tudo rui, que ele fala aqui, que tudo, quando aqui ele diz que quando ele fala sobre a tábua de esmeralda foi quando ele tocou a consciência, quando ele despertou, né? E realmente tudo à sua volta rui. O que ele quer dizer? É que as certezas que nós temos sobre a vida não são certezas, são apenas nossas versões da vida, nossas formas de ver a vida. É isso que eu quero dizer. E que a ciência é muito mais profunda do que a que nos é passada superficialmente nos dias.
Então isso causa muita negação, negação de comportamento, negação de crenças, negação de conhecimentos, principalmente eu neguei muitos conhecimentos que eu tinha como certezas na minha vida. E não eram certezas, eram só versões de verdades fabricadas. É, e essa questão da negação de que tudo ruim, você se nega a voltar ao que você era, você se nega a passar pelo que passava, você se nega essa negação da vida, de que mentiram para você, é um sentimento de tristeza, porque você sente que você foi enganado quando você mesmo busca, entende? Quando você não espera que a resposta venha pronta na sua mão, quando você mesmo busca nas profundidades e você vê que aquilo não era da forma com que foi lhe passado, causa uma negação tremenda, que na alquimia, a fase negredo, que é a negação, é, o aeon antigo precisa morrer para que o novo nasça. É o negredo, é a parte da putrefação. O que você era precisa apodrecer e cair para o que você virá a ser possa nascer. E é essa fase que ele está falando aqui quando ele diz que tudo ruim. Passei os próximos 6 anos da minha vida numa atitude bastante cética com relação a tudo que dissesse a respeito da área mística, a negação. Tá? Neste exílio espiritual, aprendi muitas coisas importantes, que só aceitamos uma verdade quando, primeiro, a negamos do fundo da alma. A negação que eu disse. Tá? Então, parar de aceitar as coisas superficialmente. Saber que nada que existe no mundo, nada que existe no mundo é superficial. Nada, nada. Um, uma embalagem de plástico não é superficial e eu posso te provar que ela não é superficial. Se vocês quiserem, eu provo que uma embalagem de plástico não é superficial. Tem muito mais lá do que você imagina. Nesse exílio espiritual, aprendi muitas coisas importantes, que só aceitamos uma verdade quando a primeira negamos do fundo da alma, que não devemos fugir do nosso próprio destino e que a mão de Deus é infinitamente generosa, apesar do seu vigor, tá? Do seu rigor. Falei errado, desculpa. Apesar do seu rigor. É infinitamente generosa, apesar do seu rigor. E aqui ele apresenta a espada, que tem um nome. Aqui ele apresenta ela numa definição. E, obviamente, não é uma definição simples, precisa de interpretação, precisa de aprofundamento. Então, quem for ler ou reler o Diário de um Mago, leve essa última parte, que ele diz aqui com muita seriedade, porque assim vocês vão encontrar facilmente a espada. Eu vou repeti-la aqui. Nesse exílio espiritual, aprendi muitas coisas importantes. Que só aceitamos uma verdade quando primeira a negamos do fundo da alma. Ou seja, não aceite de mão beijada. Busque, negue e busque o conhecimento. Negue e busque o conhecimento. Que não devemos fugir do nosso próprio destino, que nós não temos poder nenhum sobre a vida, no sentido de nós não controlamos o nosso redor. As coisas acontecem. Não devemos fugir do nosso destino. E que a mão de Deus é infinitamente generosa, apesar de seu rigor. Tá? Essa é a frase que vocês têm que levar para a leitura do Diário de um Mago. Em 1981, conheci Ram e o meu mestre. Ram aqui, provavelmente, eu não sei, eu não pesquisei, ele deve estar falando do filósofo Sri Ram,
que é um dos meus preferidos, inclusive. Tá? Tem uma leitura comentada no canal de Filosofia Nova Acrópole, e lá eles têm sobre um livro de Siri Huck, Em Busca da Sabedoria, chama o livro. E é um livro fantástico, 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 em que ele disseca e ele se aprofunda em questões fundamentais da vida. Ele fala sobre o que é o amor, ele fala sobre o que é a amizade, ele fala sobre o que é a família, ele fala sobre o que é os amigos, mas sempre de uma forma única, inovadora, que você nunca ouviu. Ele nunca vai abordar o amor de uma forma simples, de uma forma superficial. Ele vai às profundidades do amor para que você assimile com a sua alma, que é o que eu estou fazendo aqui, tentando fazer aqui. Obviamente sem a habilidade dele, porque esse livro, ele... Serena, desce. Esse livro levou muitos anos para ele fazer, para ele concluir. E ele dedicou a vida toda dele a esse livro. Então, em 1981, conheci Han e o meu mestre, que foi o que conduziu ele ao caminho de Santiago, que iria conduzir-me de volta ao caminho que está traçado para mim, ou seja, o destino, o Dharma. E enquanto ele me treinava em seus ensinamentos, voltei a estudar alquimia por minha própria conta. Certa noite, enquanto conversávamos depois de uma exaustiva sessão de telepatia, perguntei por que a linguagem dos alquimistas era tão vaga e tão complicada. Existem 3 tipos de alquimista, disse meu mestre. Aqueles que são vagos porque não sabem o que estão falando, aqueles que são vagos porque sabem o que estão falando, mas sabem também que a linguagem da alquimia é uma linguagem dirigida ao coração e não à razão, que foi o que eu disse para vocês sobre o mérito. Você tem que se aprofundar, você tem que sentir na alma o que você está buscando entender. Tá? E qual é o terceiro tipo? Perguntei. Aqueles que jamais ouviram falar de alquimia, mas que conseguiram, através de suas vidas, descobrir a pedra filosofal. E com isso, meu mestre, que pertencia ao segundo tipo, resolveu me dar aulas de alquimia. Descobri que a linguagem simbólica, que tanto me irritava e me desnorteava, era a única maneira de se atingir a alma do mundo, ou o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Essas pessoas que ele diz são os sábios da vida, são as pessoas que são aquelas pessoas que você sabe que são virtuosas simplesmente por serem. Não tem um motivo aparente, elas só são virtuosas porque para elas é o certo a se ser. Tá? A virtude é uma cotidiana, as virtudes são coisas que são inegociáveis para elas. Tá? A alma do mundo, ele fala sobre, eu não vou, como eu disse, aprofundem-se, tenham mérito sobre as coisas que vocês buscam. A Anima Mundi, ou o inconsciente coletivo de Jung, também Jung é fantástico nas colocações dele. Descobri a lenda pessoal e os sinais de Deus, verdades que meu raciocínio intelectual se recusava a aceitar por causa de sua simplicidade. É isso que eu estou dizendo aqui. Quando ele fala de simplicidade, é que nós buscamos o óbvio e nos damos por satisfeito. E não é assim. Tudo tem profundidade. Tudo tem profundidade. Esse espaço entre eu e a câmera, existem muitas coisas aqui, além de eu e a câmera.
temos partículas de água, temos gases, temos é, partículas de poeira, nós temos micro-organismos, nós temos uma infinidade de coisas entre eu e a câmera, só que vocês só estão me vendo. Descobri que atingir a grande obra não é tarefa de poucos, mas de todos os seres humanos sobre a face da terra. É claro que nem sempre a grande obra vem sob a forma de um ovo e de um frasco com líquido, mas todos nós podemos, sem qualquer sombra de dúvida, mergulhar na alma do mundo, ou no conhecimento uno. Tá? Aqui, nessa parte, não vou falar aqui agora, vou falar lá na frente. Porque ele fala, já daria para eu colocar aqui, mas eu vou falar. Mas levem isso na lembrança de vocês, tá? Que a obra não é tarefa de poucos, mas sim de todos os seres humanos sobre a face da Terra. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? É tarefa de todos, é tarefa de todos. Por isso, o Alquimista é também um texto simbólico, no decorrer de suas páginas. Além de transmitir tudo o que aprendi a respeito, procuro homenagear grandes escritores que conseguiram atingir a linguagem universal. Hemingway, Blake, Borges, que também utilizou a história persa para um de seus contos, Malba Tahan, entre outros. Para completar esse extenso prefácio e ilustrar o que meu mestre queria dizer com o terceiro tipo de alquimistas, vale a pena recordar uma história que ele mesmo me contou no seu laboratório. Nossa Senhora, com o menino Jesus em seus braços, resolveu descer à terra e visitar um mosteiro. Orgulhosos, todos os padres fizeram uma grande fila, e cada um chegava diante da Virgem para prestar sua homenagem. Um declamou belos poemas, outro mostrou suas iluminuras para a Bíblia. Um terceiro disse o nome de todos os santos, e assim por diante, monge após monge. Homenageou Nossa Senhora e o menino Jesus Cristo. No último lugar da fila havia um padre, o mais humilde do convento, que nunca havia aprendido os sábios textos da época. Seus pais eram pessoas simples, que trabalhavam num velho circo das redondezas, e tudo o que lhe haviam ensinado era tirar bolas para cima e fazer alguns malabarismos. Quando chegou sua vez, os outros padres quiseram encerrar as homenagens, porque o antigo malabarista não tinha nada de importante para dizer e podia desmoralizar a imagem do convento. Entretanto, no fundo do seu coração também, ele sentia uma imensa necessidade de dar alguma coisa de si para Jesus e para a Virgem. Envergonhado, sentindo o olhar reprovado de seus irmãos, ele tirou algumas laranjas do bolso e começou a jogá-las para cima, fazendo malabarismo, que era a única coisa que sabia fazer. Foi só nesse instante que o menino Jesus sorriu e começou a bater palmas no colo de Nossa Senhora. E foi para ele que a Virgem estendeu os braços, deixando que segurasse um pouco o menino. Esse último texto, sobre esse terceiro tipo, que a virtude é inegociável, que eles simplesmente sabem, é porque eles têm uma intenção maior. Eu tive uma conversa, a primeira conversa que eu tive com uma tia sobre isso, que é uma tia que eu amo muito, que ela tem uma chácara lá na minha cidade, na cidade que eu morava, em Mojimirim. E ela planta, ela tem cabras, ela vai começar a criar galinhas, ela tem uma mini fazenda lá, sabe? E é uma das primeiras conversas que eu tive com ela sobre esses assuntos, eu falei para ela do poder da intenção, que muito além de você fazer algo por fazer, saiba que a intenção que você coloca naquilo importa. E importa muito, importa muito.
saiba que a energia que você está colocando para fazer com que aquilo aconteça importa muito. A intenção importa muito, a intenção do seu ato. É isso que o texto está dizendo. A intenção do ato desse simples monge era dar alguma coisa para o que ele tem como divino, como sagrado, como dar. E ele deu o que ele tinha, mesmo sendo simples. E é só isso, e é só isso, e é só isso que Deus quer, que a unidade quer. Ele quer que a sua intenção seja boa, mesmo que simples, mas que a sua intenção seja boa. Porque de intenções simples em intenções simples, você terá grandes planos e grandes intenções. Eu estava explicando da minha tia sobre a nossa conversa sobre intenção. Ela estava me dizendo sobre as flores, como as flores dela são lindas e tudo mais. Até então, ela não tinha os cabritos, ela não tinha a visão que ela tem hoje sobre o mundo, com profundidade, com intenção, com propósito, que é muito importante. E eu falei para ela, falei assim, Tia Mê, quando você estiver indo lá, colocando água nas suas plantas, deseje que elas cresçam. Sinta isso dentro de você, fale, verbalize, faça com que isso se torne uma prática, a prática da intenção. Você vai fazer de qualquer jeito, você quer que aquela planta nasça e você vai aguar ela de qualquer jeito. Então faça isso com intenção. E o mesmo serve para você que está ouvindo, que talvez queira estudar qualquer coisa, filosofia, ou magia, ocultismo, ou a Bíblia, ou estudar para um concurso, ou estudar. Isso serve para tudo. Faça com intenção. Se você quer passar num concurso, você tem que estudar com intenção. Se você tem que fazer, faça com intenção. Tá? Mesmo que seja simples, mesmo que não seja. Começa simples e depois o complexo se abre. E aí é uma grande vontade que você tem dentro de você. É a vontade, tá? É a grande vontade, é a intenção. São grandes intenções para o mundo, para os outros à sua volta, são grandes intenções para o que te cerca e para todo o universo, porque você expande o seu pensamento para todo o universo. E seus planos são grandes. Você para de olhar local e começa a olhar o todo. Porque nós seres humanos, somos frutos do meio. O que eu quero dizer com somos frutos do meio? Nós temos o que conhecemos no nosso dia a dia como verdade. Só que ela não é uma verdade. Ela é a verdade do nosso dia a dia. Por exemplo, leis que funcionam no Brasil não funcionam na Arábia Saudita, por exemplo. São leis que os direitos que elas. Eu expliquei de jeito errado, mas vocês provavelmente entenderam. Os direitos que eles dão ao Brasil, não existem esses direitos lá na Arábia Saudita, da mesma forma que na China é diferente. Por exemplo, aqui nós não temos pena de morte, lá nós temos pena de morte, nos Estados Unidos nós temos pena de morte. Então, a verdade que nós conhecemos, ela no superficial, no nosso dia a dia, é muito limitado. Então, nós temos que ter a consciência, se nós quisermos nos aprofundar na vida, nos aprofundar na filosofia e sermos qualquer um desses três tipos de alquimistas, não, qualquer um não, do segundo e do terceiro tipo. Se você quiser estudar alquimia ou se você quiser simplesmente ser uma pessoa virtuosa e agradar ao Senhor da mesma forma, que é o que o texto está dizendo, tenha intenção nos seus atos.
saiba que se qualquer um pode, você também pode. Isso é muito importante. Se qualquer um pode, você também pode. E isso não te diminui em nada. Todos somos irmãos, todos somos iguais, todos temos as mesmas capacidades. O que nos é dado é as condições para essa capacidade existir. Só que você tem que ter em mente que, apesar das adversidades da vida, nós temos um propósito. Então, independente das adversidades que você tiver, saiba aprofundar no propósito e ter intenção nele. Tá? Eu vou terminar por aqui, que já deu 35 minutos. Para o primeiro vídeo está bom. Eu agradeço muito quem assistiu, quem espero que tenham gostado, espero que tenham trazido uma experiência boa. E eu desejo que Deus nos acompanhe nessa trajetória de conhecimento para que a gente consiga melhorar o mundo de alguma forma. É esse o meu intuito aqui, melhorar o mundo não só para mim, mas para todos à minha volta, para as pessoas à minha volta, que tenhamos mais pessoas que ajam como seres humanos e não como selvagens. É esse o meu intuito, falar com a consciência de você, para que você haja mais como um ser humano. Tá bom? Obrigado e até a próxima.